Oi, 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 muito bom dia. Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus endereços. Acompanhe conosco, participe! Olá, muito bom dia. Bom dia a todos que estão aqui de forma presencial, aos que estão nos acompanhando de forma remota. Estamos dando início a mais uma oitiva da nossa CPI das fraudes fiscais. Quero dar as boas-vindas aos membros, vereador Cássio Coelho, vice-presidente, vereador Daniel Monteiro, relator, e hoje nós temos aqui a presença do nosso secretário municipal de Economia de Cuiabá, Marcelo Eduardo Bussic, e também do nosso controlador-geral do município de Cuiabá, Wesley Bucco. Com a presença dos nossos dois convocados, nós vamos abrir aí a nossa CPI, trazendo um panorama geral. Antes de passar a palavra aos nossos convocados, nós queremos aqui só passar a palavra aos nossos vereadores, para dar um bom dia, vereador Cássio Coelho, na sequência, ao nosso relator, que vai começar a fazer as perguntas para que todos aqueles que estão nos acompanhando e também para ficar registrado aqui, entendam a participação hoje dos nossos convocados nessa CPI, porque eles vão trazer aí esse panorama geral que dá o pontapé inicial nos trabalhos oficiais e também consignando os documentos trazidos por eles. Com a palavra, vereador Cássio Coelho. Bom dia, presidente Michele. Em seu nome, quero cumprimentar também o vereador revelação desta casa, vereador Daniel Monteiro. Também está aqui do meu lado, o ex-vereador dessa casa, né? Teve o privilégio de estar aqui, o vereador Marcelo Bussic, por sinal, deixou marcado o seu nome na história aqui, como um fiscalizador. Cumprimentar também nosso secretário adjunto, seja bem-vindo a essa casa, todos os servidores, e dizer que estão à disposição. Queremos já agradecer em nome da comissão de fiscalização da CPI, né, a presença de vocês aqui. Com a palavra, vereador Daniel Monteiro, relator desta comissão. Cumprimento, excelentíssima senhora presidente dessa comissão, vereador Michele Alencar, bem como cumprimento também meu amigo, craque de bola, vereador Cássio Coelho, e também não poderia deixar de cumprimentar o controlador-geral do município, o senhor Wesley, e cumprimentar também aquele que foi um dos vereadores mais técnicos da história da Câmara Municipal de Cuiabá, pessoa que eu gosto demais, o vereador Marcelo Bussic. Muito obrigado. Gostaria de só deixar aqui orientado aqueles que não acompanharam a nossa primeira reunião. Já tivemos uma reunião para falar, inclusive foi lido aqui todas as informações que recebemos de forma não oficial e de forma oficial, que colocamos dentro da análise técnica. Essa CPI, ela tem no norte, né, nós temos aí inúmeras possibilidades que poderiam ser desencadeadas por este tema, mas nós iremos nos ater ao balanço, às despesas empenhadas para pagamento pós-final do mandato anterior, pagamentos que foram aí programados para o dia 1º de janeiro, mas sem previsão orçamentária, e também iremos abordar aqui, dentro desse panorama geral, como a Prefeitura de Cuiabá se deparou com infrações gravíssimas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para antes das perguntas do nosso relator, eu gostaria de passar a palavra ao nosso ex-vereador e atual secretário, já dito pelo nosso querido colega Daniel Monteiro, um dos mais técnicos e relevantes vereadores dessa capital, secretário Marcelo Bussic, para dar as boas-vindas, e, na sequência, o controlador-geral Wesley Bucco.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar de forma especial a presidente da comissão, vereadora Michele Alencar, vereador Daniel Monteiro, vereador Cássio Coelho, parabenizar pelo trabalho que vem realizando nessa Casa de Leis e, em especial, por essa CPI. Né? Um papel do vereador, um dos principais papéis é a fiscalização. Isso mostra que essa Câmara, em especial, Vossas Excelências, estão realizando um trabalho que a população busca de um vereador, né? Além de todo o trabalho de assessoramento legislativo, mas também a fiscalização. E estamos aqui em especial e à disposição de Vossas Excelências para trazer qualquer esclarecimento que for necessário relativo ao tema da CPI. Muito obrigada, secretário. Wesley Bucco. Bom dia a todos. Um bom dia especial à presidente Michele, dessa comissão tão importante. Em seu nome, os nobres vereadores, doutor Daniel, Cássio Coelho, obrigado por nos receber aqui. E essa oportunidade de apresentar os trabalhos da Controladoria, eu fico à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Wesley, controlador-geral do município de Cuiabá. E agora eu passo a palavra ao nosso relator, vereador Daniel Monteiro, para começar os questionamentos. Eu gostaria de direcionar a pergunta, nesse primeiro momento, ao controlador-geral, o senhor Wesley. E eu queria que Vossa Excelência apresentasse para nós um breve relato, um preâmbulo mesmo, de todas as irregularidades constatadas desde o diagnóstico inicial em janeiro, com ênfase nas supostas violações aos dispositivos dos artigos 42 e 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como colocasse também nesse seu breve relato a ordem de grandeza. Quais são os números, quanto representa da dívida de Cuiabá nessas violações a esses artigos que eu já elenquei? Obrigado aí pela pergunta, nobre vereador. E eu gostaria de contextualizar esse trabalho realizado pela Controladoria. Né? Nós estivemos à frente da Controladoria a partir de janeiro, né? Os nomeados lá como controlador-geral do município. Eu sou auditor de carreira, né? E no mês de janeiro nós recebemos um documento, um ofício da Secretaria de Economia, solicitando, provocando um trabalho, né, em 3 áreas principais. Né? A Secretaria de Economia, de pronto, identificou a situação fiscal do município, né? É a secretaria que compete de forma precípua, né, cuidar da gestão fiscal, tem as informações orçamentárias e financeiras, é a Secretaria de Economia. Então, ela provocou a Controladoria do município com o seguinte questionamento: olha, nós identificamos situações, né, de ordem financeira, orçamentária e financeira, que estabelece possível endividamento em um volume acentuado do município. E a Secretaria de Economia ela destacou 3 áreas principais de análise, quais sejam a questão da possível infringência ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade, que estabelece, né, de forma geral, fazendo uma tradução desse artigo, em que o gestor municipal ele deve observar, quando do encerramento, né, do seu período, nos últimos 2 quadrimestres, né, a regra é quitar as obrigações e despesas no mesmo exercício. De forma excepcional, havendo um resquício de passivo orçamentário, tem que haver uma disponibilidade financeira. O legislador ele buscou fazer uma prevenção fiscal, né? Ou seja, não deixar para o próximo gestor uma dívida sem que haja uma disponibilidade financeira, né? Então, nós fizemos uma análise, né, em 4 blocos principais de avaliação. Esses blocos, todos eles reunidos, nós resumimos em o endividamento do município. E aqui é bom deixar claro que esse trabalho ele não é exaustivo, né? A questão da orçamentária e financeira é muito dinâmica. A todo momento ela muda,
porque a todo instante está sendo realizadas novas despesas e também quitando despesas de outros exercícios, né? Pois bem, essa análise feita naquele momento, outra observação que eu digo, né, a Controladoria fez essa análise no início do exercício, no mês de janeiro, né? E naquele momento nós tiramos um retrato da realidade do endividamento municipal. Então, a primeira situação foi acerca da infringência do artigo 42, né? Se porventura ficou despesas contraídas nos 2 últimos quadrimestres. Nós também fizemos uma análise acerca dos empréstimos consignados, né? São despesas que são descontadas. O município ele tem a competência, né, de reter valores de ordem trabalhista e sociais na folha de pagamento, assim como outros empréstimos, né, e despesas dos servidores, e repassar às consignatárias ou entidades, né? E acabou ficando um volume de consignações retidas e não repassadas. Outra análise também que nós fizemos são das obrigações contraídas sem a autorização orçamentária, né? Isso tudo devidamente formalizado no balanço do município, né? Essas obrigações são despesas que foram contraídas sem emissão de empenho prévio, né? Não foi emitida uma autorização orçamentária. Ela foi sendo realizada conforme a necessidade do órgão, né? E, por algum motivo, ela não entrou no orçamento. Ela entrou com uma necessidade, excepcional ou não, né, para a condução das atividades do órgão. E aí essas despesas se concentraram em secretarias maiores, Secretaria de Educação, de Saúde, de Obras, né? Então, foi essas situações. Além dessas áreas, nós tivemos também um outro ponto, que foi as dívidas referente à parte previdenciária. Em específico, nesse bloco, nós tivemos, né, valores retidos também de servidores, que é a parte do segurado, e também a parte patronal. De que instituto? Tanto do Instituto próprio de Previdência, né, quanto também do Instituto Geral. Então, isso foi uma outra análise que a Controladoria fez, que é o passivo previdenciário. Então, se o vereador quiser, eu posso discorrer ponto a ponto aqui, trazendo os valores por cada análise, explicando se assim for necessário. Gostaria que houvesse a discriminação apenas dos valores referentes aos do artigo 42 e 59, né, onde houve essas violações, e posteriormente a gente pode explanar, disponibilizar para a imprensa também os outros valores correspondentes às consignações e afins, uma vez que essa CPI focará apenas nos objetos que competem a ela, dentre os quais eu destaco as violações, novamente, do artigo 42 e do artigo 59, porque nós deixaremos as questões relativas às consignações e às questões previdenciárias às comissões pertinentes, às comissões específicas dessa casa. Perfeito. Então, vamos lá. Acerca do artigo 42, né, eu quero fazer a transcrição aqui do artigo, porque ele é bem didático, né, ao estabelecer o seguinte: é vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, que são os entes federados, né, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja disponibilidade de caixa para este efeito. Então, veja bem, como que eu posso identificar se houve caixa ou não? É justamente o que a gestão atual encontrou, né, que é o saldo bancário nas contas, e aí a Secretaria de Economia ela fez um levantamento das contas do município, né? O município tinha em conta, somado a parte de fundos, né? A parte de recurso próprio, que é a conta única do município, somando todas essas fontes de recurso em conta bancária, foi identificado a quantia de 26 milhões em conta, né? E aqui é bom fazer uma observação. Quando nós falamos de fundo de educação e fundo de saúde, eles têm uma natureza própria em que a destinação ela é específica, né? Você não pode utilizar recursos da saúde para pagamento de despesas gerais, né? Despesas ordinárias de outros órgãos, né? Mas, ainda assim, fazendo um apanhado,
a gestão atual identificou que tinha em saldo 26 milhões. Pois bem, a auditoria constatou, via sistema CEAFIC, que é o sistema de gestão fiscal, financeira e fiscal do município, né, a ordem de 295 milhões de despesas contraídas, vereador, de maio até dezembro de 2024, despesas empenhadas, liquidadas e aptas a pagar. Permita-me só fazer uma interrupção. Sim. Então, tinha que pagar 295 milhões só constituídos nos últimos 2 quadrimestres, frente a 26 milhões em caixa. Portanto, fazendo uma matemática aqui de padeiro, com todo respeito aos padeiros, que hoje em dia a gente tem que falar isso, faltaram 269 milhões, é isso? Exatamente. Ou seja, a disponibilidade em caixa deixado nas contas, né, ela não cobria nem 10% das despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres, né? E aqui nós temos um volume maior. Eu quero até destacar, é importante, a Secretaria de Educação, ela ficou em segundo lugar com 58 milhões. A Secretaria de Obras tinha 39 milhões em despesas empenhadas, né? E o volume maior de despesas ficou com a Secretaria de Saúde, 140 milhões, né, de despesas empenhadas e liquidadas. E aqui eu quero fazer uma nota explicativa. Nós consideramos não somente as despesas empenhadas, porque pela Lei 4.320, né, o artigo 59, se eu não me engano, diz que a despesa ela precisa ser empenhada, mas que o empenho ele não é uma garantia da obrigação, né? Diz que é um ato emanado, né, que depende ou não de implemento. Quando nós falamos em reconhecimento da despesa, nós estamos falando de liquidação. Então, nós procuramos até pegar a fase de liquidação. Essas despesas elas foram declaradas liquidadas no sistema. Foi emitida uma nota de liquidação. Ou seja, declarou que elas estavam legítimas e aptas ao pagamento. Sendo assim, reconhecendo que o ato de empenho é ato meramente formal, é possível afirmar que os 295 milhões estão subnotificados? Já que os 295 milhões correspondem apenas às despesas liquidadas, certo? Empenhadas e liquidadas. Empenhadas e liquidadas. Se eu colocasse aqui nessa conta, nessa base de cálculo, as empenhadas e não liquidadas, subiria o número? Poderia. Portanto, Poderia, está subnotificado. Constar no relatório que os 295 milhões estão subnotificados. É que, na verdade, assim, vereador, só para fazer uma explicação, né? Para a auditoria ela tem uma metodologia de realização de análise, né? Então, para os auditores entenderem o seguinte, que para a classificação desse endividamento, que se enquadraria a esse artigo, teria que considerar a liquidação. Mas, de fato, se for fazer uma análise acerca somente dos que foram as despesas empenhadas, pode até ser que o volume seja maior, né? Porque tem muitas despesas que ela demora, ela se instrui apenas com o empenho e depois que ela vai passar por um processo de liquidação. Então, realmente, pode ser que esse valor seja até maior. Eu digo isso com bastante explicitude, porque o objetivo dessa comissão parlamentar de inquérito é entender se houve fraudes fiscais ao município de Cuiabá. Em havendo a possibilidade de constatação de fraude, é preciso que nós reconheçamos, entendamos e nos aprofundemos em relação a todos os débitos da cidade, mesmo que estes ainda não estejam caracterizados por força de lei como débitos que devem ser reconhecidos. Porque o interesse final dessa comissão parlamentar de inquérito proposta pela vereadora Michele Alencar é a segurança, a garantia de que os recursos, os impostos pagos pelo cidadão cuiabano, pelo munícipe cuiabano, não servirão para pagar fraudes constituídas pelo ex-gestor. E se o ex-gestor empenhou dívidas e elas futuramente podem entrar através de ações judiciais, virando precatórios, e corresponder a uma fatia do montante global da dívida de Cuiabá, é importante que nós saibamos. Agora, para finalizar, eu queria entender quantos por cento esses 295 milhões, de novo, ficando só naquilo que a auditoria constatou como liquidada, quantos por cento isso corresponde da dívida global de Cuiabá? Salvo melhor juízo, a dívida de Cuiabá global de curto, médio e longo prazo hoje está correspondendo mais ou menos a 2 bilhões.
Então, eu gostaria aí de saber, primeiro, se esse número de 2 bilhões está correto e saber quantos por cento correspondem essas violações do artigo 42 e 59, porque, pelo que eu entendi, a gente está falando dos 295 só em relação à violação do artigo 42. Então, falta só o senhor me colocar aqui quanto corresponde em valores absolutos às violações do artigo 59 e quanto corresponderá a soma dessas violações aos 295 milhões em relação à dívida global do município de Cuiabá. Eu fiz uma conta aqui. Essa informação, eu não trouxe esse cálculo, né? Porque essa parte nossa é apenas sobre a identificação, né? Mas, pelo que eu estou vendo aqui, em cima de 2 bilhões, né? 295 milhões, mais ou menos isso aí, em torno disso aí. O artigo 59 fala da gestão fiscal, né? Ele dá um panorama dizendo o seguinte: todo gestor ele deve ter o controle fiscal, ele não pode perder a mão no orçamento, ele tem que fazer esse controle, né? Então, de linhas gerais, o 59 está dizendo acerca do endividamento total. O que eu entendo por endividamento total? Não somente essas obrigações, né? Tem muitas obrigações, por exemplo, vereador, de empréstimos consignados que vieram de outros exercícios. O passivo previdenciário mesmo, ele vem se acumulando, a gente observa um comportamento quando você olha um balanço a partir de 2022 e 2023, que isso se elevou bastante. Então, aqui no 42 é uma parcela das dívidas. Quando nós falamos de endividamento, nós estamos falando da parte previdenciária, nós estamos falando das obrigações sem emissão de empenho. Então, quando nós chegamos nesse valor maior de 2 bilhões, existem outros cômputos de passivos do município que incluem esse valor. Aqui nós estamos destacando um deles, né? Então, mas tem mais outras naturezas de despesas que compõem o passivo do município, que chegou nesses valores aí que já estão devidamente publicados no balanço oficial do município, né? Para finalizar, qual o perfil dessa dívida, desses 295, aí, que se você debitar os 26, dá 269 milhões? Qual que é o perfil? Vencimento de curto, médio ou longo prazo? São despesas de curto prazo, na sua grande maioria. Despesas de curto prazo, que nós falamos, são as dívidas flutuantes, né? Agora, falando de forma conceitual, né? Um termo técnico. Nós temos as dívidas flutuantes e a dívida fundada. As dívidas flutuantes são aquelas que o gestor deveria honrá-las dentro do próprio exercício, né? As dívidas fundadas são aquelas que ele contraiu algum passivo, a exemplo das operações de crédito, e, por óbvio, ela vai ser paga em muitos anos, né? Então, além do exercício. Eu entendo que essas obrigações aqui são despesas ordinárias, necessárias ao funcionamento dos órgãos, né? E é bom aqui deixar claro que a Controladoria não adentrou a legitimidade das despesas, né? Nós não declaramos que elas estão legítimas, né? Porque somente uma auditoria em todas elas poderia confirmar isso. A despesa sendo empenhada e liquidada pressupõe que, dentro do processo, vereadores, há documentos probatórios, né? Então, a Controladoria é, de fato, humanamente impossível. Nós temos um quadro muito pequeno de auditores, né? 5, 6 auditores para todo o município, e apenas 2 colegas que me ajudaram nesse trabalho. Então, nós não adentramos acerca da legitimidade, considerando elas todas legais, contudo, sem disponibilidade. Então, eu entendo que isso aqui é dívida de curto prazo, né? Eu acho difícil ser despesas que vão invadir demais exercícios. Foram despesas contraídas no exercício, mas que não houve o respaldo financeiro para serem pagas. Perfeito. Para finalizar mesmo agora, para reconhecer a legitimidade dessas dívidas, como Vossa Excelência bem colocou, é fundamental que se faça uma auditoria individualizada. Existe alguma previsão de que isso seja feito na esfera municipal, aqui no âmbito da Prefeitura? Vereador, nós
assim que nós fizemos esse trabalho, né, nos provocou uma preocupação muito grande, porque, pelo volume do passivo, né, poderia existir algum tipo de inconformidade nos processos de despesa. E aí eu até procurei o secretário Bussic, né, e nós decidimos produzir uma orientação técnica conjunta. Essa orientação técnica, ela trata o seguinte: a aplicação da conformidade legal nos processos de despesa de outros exercícios. O que é isso? Nós definimos um documento técnico, e foi até expedido no mês ali de janeiro e fevereiro, a todas as secretarias. Qual que era o objetivo? Olha, se você, secretário, identificou que há despesas de outros exercícios no seu órgão, siga a seguinte orientação. E nós procuramos ser até bem didáticos, né? Nós conceituamos o que é despesa e nós apresentamos, no final, como anexo da norma, um checklist de conformidade, que é muito importante. É uma forma do DAF aferir a legitimidade da despesa. Então, está lá, perguntas objetivas, vereadora Michele. Há no processo uma autorização do secretário à época? Há nos autos um empenho assinado, emitido de forma prévia? Existe uma nota fiscal emitida em favor do município devidamente atestada, né, pelo fiscal de contrato? Há um relatório de fiscalização contratual? Então, nós procuramos, vereador, já emitir um documento técnico para auxiliar as secretarias. De fato, nós não conseguimos mitigar, né, adentrar especificamente porque o volume de processo de despesa é gigante. Mas, de todo modo, nós disparamos essa orientação e nós colocamos a controladoria à disposição. E muitos órgãos nos procuraram. Então, muitas secretarias, pelo que nos relataram, né, aplicaram esses procedimentos e, eventualmente, identificaram impropriedades, né? Então, se deixou de pagar processos que não tivessem os documentos probatórios que o instruísse. Isso foi muito bom, porque aí nós vamos depurando esses valores, né? É aquilo. Nem tudo que está lançado aqui pode ser que seja obrigatório. Por quê? Às vezes a nota fiscal não está nos autos, então o ordenador não pode pagar. Evita de pagar despesas que não estejam devidamente instruídas, né? Bom, finalizei a minha linha de perguntas. Eu só vou pedir uma cópia, quando Vossa Excelência puder, dessa orientação técnica disponibilizada às secretarias, até porque eu gostaria muito de colocá-la no relatório para evidenciar as medidas que foram tomadas pela atual gestão a fim de mitigar os riscos de pagar despesas ilegítimas. E o meu jurídico vai continuar acompanhando aqui, que é a Ana Fim, ela vai continuar acompanhando aqui meu nome para anotar as principais respostas, as principais perguntas, e depois eu acompanharei pelos meios digitais, porque eu preciso muito sair. Perdão aí a todos, obrigado. Obrigada, vereador Daniel. Só aproveitando essa linha de raciocínio, para que o senhor não perca, controlador, acredito que seja algo importante, já que a gente está falando de algumas infrações da lei de responsabilidade, a gente consignar também a questão dos juros acumulados, né? Porque no relatório foi passado que os juros acumulados totalizavam R$ 2.190.838. E isso, na verdade, configura também uma penalização direta. Eu queria que o senhor citasse essa questão também, que foi levantado pela auditoria, não só o valor da dívida, mas tudo isso que foi acumulando de juros pelo não pagamento dessas dívidas aí. Ok. Quando nós falamos da incidência de juros, né, nós estamos tratando especificamente da natureza das despesas de ordem previdenciária, né? Então, os demais fornecedores fica registrados passivo, mas não há nenhuma incidência de mora, de juros, né, relativos a isso aí. Contudo, quando nós falamos da parte previdenciária, que é a legislação previdenciária, nós temos sim. Temos a incidência de juros pelo não recolhimento tempestivo dessas despesas, né? E o trabalho da controladoria identificou, pelo volume do passivo previdenciário, né, registrado no mês de janeiro, o total de juros, né, relativos às despesas acumuladas de ordem patronal, a parte de segurado, né,
todos os encargos previdenciários, a Controladoria do município identificou R$ 2.109.000 em juros relativos a esse passivo. Então, o que ocorreu foi um acúmulo de não recolhimentos, né? Ficou uma despesa, e que o regime geral de previdência, né, o Ministério da Previdência, ele aplica sim um juro quando você vai fazer a quitação, tem um juro relativo a essa despesa, assim como o Cuiabá-Prev também, que é o regime próprio, né? Então, quando o município decide quitar essa dívida, eles vão puxar o valor principal, que é o valor da dívida, e vão acrescer a atualização monetária acerca dessa dívida e aplicar juros sobre ela. E aí eu me recordo até que foi objeto de uma lei de refinanciamento no mês de janeiro. O secretário Bucic pode me ajudar nisso, né? Acabou pilotando esse projeto de lei para... Foi em fevereiro, né? O secretário apenas dizendo aqui, em que levantou-se esse passivo previdenciário para fazer o parcelamento. E me parece que no cômputo desse passivo também já estava incidido os juros relativos a isso. Então, aqui na Controladoria, a ordem foi de 2 milhões em juros. Por mais que a gente tenha já conversado aqui inicialmente que esse seria um foco muito grande para ser destrinchado aqui, junto com os outros temas, e que a gente não iria aprofundar nisso, eu acho que seria importante só deixar isso registrado, já que estamos falando de endividamento, já que estamos falando de infrações na Lei de Responsabilidade Fiscal, só deixar registrado que, além desses temas que queremos fazer, houve esse grande impacto também nas contas do município. Eu já vou passar a palavra daqui a pouquinho para o vereador Cássio Coelho, mas antes de passar a palavra ao vereador, tenho várias perguntas aqui, mas eu queria fazer só uma, para a gente abrir também a participação do nosso secretário. Secretários, como já foi dito aqui, a secretaria pediu ao controlador essa auditoria, porque quando chegou ali, tomou posse, verificou a situação e se assustou e falou, não, espera aí, vai precisar levantar, por que a gente está nessa situação? Eu queria saber do senhor como essa situação toda pôde impactar os cofres públicos, né, no início dessa nova gestão, pois você começa uma gestão já com um impacto negativo, todos esses valores que nós falamos, quando o senhor pegou e assumiu a secretaria e o senhor olhou, qual foi esse impacto inicial que foi verificado? Vereadora, nós, ao assumirmos a pasta, algumas situações nos chamaram a atenção e no qual requereu o nosso encaminhamento do ofício junto à controladoria, que é o órgão técnico, o órgão competente para fazer qualquer tipo de apuração. Nós encontramos uma prefeitura que não tinha certidão negativa dos débitos federais, que aí entra a questão dos débitos previdenciários, no qual nós colocamos como apontamento para que a controladoria possa observar. Ela fez toda a análise necessária, como o controlador mencionou, e em virtude disso nós propomos projeto de lei para a Câmara Municipal, que foi aprovado com o apoio dos vereadores, no qual pode fazer um parcelamento. Quando se faz um parcelamento de dívida do passado, que não foi paga pela gestão anterior, nós precisamos empenhar essas parcelas. Quando empenhamos essas parcelas, nós usamos o orçamento do exercício corrente. E usamos também a parte financeira, porque tem que pagar essas parcelas, tanto dos parcelamentos em relação ao INSS, como também do Cuiabá-Prev. Isso já impactou no nosso orçamento, questão orçamentária, que é deficitária, como já foi apresentado pelo próprio prefeito, relacionado a precatórios, ao subsídio do transporte coletivo, do passe livre e outras áreas também. Nós tivemos que pagar a parte segurado, que foi retida do Cuiabá-Prev, de forma integral, porque esse valor não a lei do Cuiabá-Prev não permite parcelamento, apenas do INSS, e teve que fazer uma quitação integral desse valor para poder ter as certidões e regularizar junto ao regime próprio de previdência. Isso, houve um desembolso
esse valor retido, que chega próximo dos 20 milhões, valores atualizados. Isso também, então, usamos o financeiro desse ano para quitar também essa parte previdenciária. Então, isso acabou impactando nas nossas contas, né, tanto orçamentária como financeiramente, em relação à parte previdenciária. Já que nós estamos falando de impacto imediato, só vou fazer mais uma pergunta para daí passar para o vereador. Nós citamos aqui a questão da saúde e da educação, que elas são fins objetivos, né? Existe uma receita específica para isso. Houve um impacto imediato com relação a essas áreas, as áreas da saúde e da educação? A gente teve ali 140 milhões da saúde, 58 milhões da educação, que são aí, se a gente for analisar de forma mais pontual, quase que 81% dessas despesas. Esse impacto imediato, assim, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para aqueles que estão nos ouvindo entendessem como, porque quando a gente fala em valores gerais, às vezes a pessoa não consegue entender especificamente como isso pode impactar no dia a dia ou no desenvolvimento de ações importantes, como, por exemplo, a gente tem educação, a gente precisou, início das aulas, material, uniforme, todos os outros recursos que são importantes para o desenvolvimento da educação. Saúde, a mesma coisa. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse impacto imediato. Sim. Toda e qualquer despesa nova, por mais que relacionado a exercícios anteriores, impacta no orçamento e financeiramente em qualquer secretaria municipal. Na saúde e educação, também não deixa de ser diferente. Em números mais precisos relacionados à execução de cada dessas pastas, como são o secretário, hoje é secretário de saúde, como secretário de educação, porque nós, como prefeitura, a gente realiza os repasses constitucionais para a saúde e educação. A execução do orçamento, os impactos diretos em cada área, precisamente o secretário de educação e a secretária de saúde vai passar maiores detalhes, porque isso, o empenho, liquidação e pagamentos, o impacto direto nessas áreas, seria necessário tanto o secretário de Educação ou de Saúde trazer. Nós, como Secretaria de Economia, a gente faz os repasses dentro da LOA, tanto para a Secretaria de Educação quanto para a Secretaria de Saúde. E aí nós realizamos esse repasse e toda a execução ocorre dentro de cada pasta. Aí eu sugeriria, vereadora, presidente dessa comissão, trazer números mais precisos, o impacto mais preciso dessa atuação pelo próprio secretário de Educação e a secretária de Saúde, que lá que ocorre todas as despesas, os fornecedores tratam diretamente lá nessas secretarias, e aí poderia trazer umas informações mais precisas para contribuir com essa comissão. Obrigada, secretária. Eu coloquei Secretaria de Saúde e Educação, porque o próprio auditor tinha falado dos 140 milhões, né, empenhados e liquidados, falou só da saúde, eu acabei citando educação aqui. Vereador Cássio Coelho. Presidente, na quarta-feira, após a posse, alguns dias, uns 2, 3 dias após do prefeito Abílio, encontrei com ele. Ele me tocou num questionamento sobre a questão de um recurso que foi pago após o fim da gestão passada, né? E um valor lançado na conta do Fundo Municipal, né, que foi pago após já o Abílio já como prefeito, no dia 1º, né, secretário? E parece que o prefeito, após o fim do seu mandato, ainda estava ordenando despesa dentro do município de Cuiabá. Eu gostaria de perguntar para Vossa Excelência as providências que foi tomado, houve auditoria, né? Qual vai ser os encaminhamentos tomados, e a visão que eu tenho, né? Como eu e a vereadora Michele, né, o vereador Daniel, a gente nós sabemos o dia que nós somos empossados, né? E sabemos o dia que finaliza o nosso mandato. Nós podemos até buscar a reeleição, como eu e a vereadora Michele fomos reeleita,
Mas no dia 31, nosso mandato encerrou. Então, nós ficamos algum tempo, né, não sendo vereador dentro do município de Cuiabá, até porque nós fomos empossados no dia 1º à tarde. Então, secretário, não sei se tem legalidade jurídica para isso, né, para fazer pagamento depois de gestão, porque esse eufórico para fazer os pagamentos dessas gestões, alguns valores altos, né? Eu vi aqui até um repasse para Conceito, né? Uma empresa que está devendo pessoas até hoje, ainda aí, infelizmente, a gente tem relatos de atraso de pagamento dela, até ela permanece na gestão ainda, correto? E, então, eu gostaria de saber do senhor qual foi as providências que foram tomadas. Vereador Cássio Coelho, até agradeço pela pergunta. E assim, nós, ao termos acesso aos extratos bancários da prefeitura, nós constatamos alguns débitos realizados na data do dia 2 de janeiro de 2025. Nesta data, a prefeitura, tanto o prefeito como qualquer outro secretário, não tinha acesso às contas bancárias, que precisa o prefeito autorizar, encaminhar para o Banco do Brasil, que é o banco que detém as contas da prefeitura, para solicitar autorização, né? Autorização para realizar qualquer tipo de pagamento. Só cortando, secretário, só 1 minuto, 30 segundinhos. Só para tirar uma dúvida também, o procurador nosso também o senhor também pode responder. Então, não houve um processo de transição, né? Sim, ocorreu um processo de transição e realizado pela gestão anterior e gestão atual, mas algumas informações, documentos não foram entregues na sua totalidade para a Comissão de Transição de Mandato. Foi até objeto de apontamento na comissão, foi realizada de transição de mandato, mas a questão bancária é realizada no início da atual gestão. O que nós constatamos que esses débitos ocorridos no dia 2, onde sequer havia acesso às contas bancárias da prefeitura, estava se buscando os acessos às contas bancárias, mas tinha um débito. E nós, ao constatar isso, nós encaminhamos um ofício à controladoria, para que verificar qual que é a origem desses débitos, onde ocorreu, quais pastas, quais contas, né, que ocorreram esse tipo de débito, alheio à atual gestão, uma vez que ninguém tinha acesso. Aí nós encaminhamos esse ofício e a controladoria acabou realizando uma análise técnica, que aí o Wesley, o Buch, controlador geral, pode passar mais detalhes. De passar para o senhor, controlador? Só para questão de esclarecimento, secretário. Então, quer dizer que na transição ela não ocorreu como deveria ocorrer, né? Que seria entregar as contas, poderia ter entregado até 10, 5 dias antes, né? Até porque não tinha nenhuma expectativa já de fim de mandato, né? Então, já ouvi uma mal intenção de fazer, Michele, os pagamentos, né? Já estava planejado já, antes da transição, para fazer esses pagamentos no final da gestão passada. Eu gostaria de, antes de passar para o nosso controlador, né? Secretário, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor. Eu gostaria que nosso relator não está presente aqui, que a gente acrescentava os maiores valores transferidos nos últimos dias das empresas que foram pagas, debitadas, porque nós queremos saber quem são essas empresas, porque... E também, presidente, eu quero deixar uma adenda para Vossa Excelência aqui, encaminhar... na hora que for fazer a entrega da CPI para o judiciário, provavelmente a senhora vai entregar para os órgãos competentes, o MP, para o judiciário, já pedindo o sigilo bancário dessas empresas que receberam os contratos acima de R$1 milhão. Queria deixar essa adendo para Vossa Excelência. Procurador, fica à vontade. Só acrescentar a informação aqui, vereador, foi passada para
ao encaminhar a informação, se os pagamentos tivessem sido realizados no dia 31, não teria problema nenhum. O problema é que avançou sobre a atual gestão. E na transição não foi passada nenhuma prioridade de pagamento pela gestão anterior, para que possa fazer algum tipo de pagamento. E que nos chamou a atenção também que existiam débitos, como nós falamos aqui, tanto previdenciário e folha de pagamento de servidores, como é de conhecimento público e notório, que foi pago pela atual gestão. Então, realizou-se pagamento com empresas e em detrimento ao pagamento de débitos previdenciários e até a questão de folha de pagamento. Secretário, para finalizar, para a gente passar para o nosso controlador, poderia ter pagado a folha, né? Não deixar a turma sem pagamento no final do ano. O ex-prefeito ele vinha priorizando a folha por acho que um bom tempo ele veio priorizando a folha, né? Chegou no final da gestão, se perdeu e deixou essa folha para a gestão atual, né? E poderia ter priorizado o servidor, porque ele tinha uma linha aqui com o servidor, a vereadora Michele sabe disso, né? E sempre RGA, sempre ali. Inclusive, ele fez, eu não sei se está também com Vossa Excelência lá, um compromisso com um prêmio na saúde de 2020 para cá, que nunca foi pago, né, Michele, para a Secretaria de Educação, né, com os professores, com os servidores da educação, secretário. E o impacto na folha também, né? Inclusive, nós tivemos discutindo aqui mês passado essa situação e poderia também ter sido uma prioridade dentro desse pagamento, né? Então, eu quero deixar registrado isso aí, né, para a nossa presidente, para ela também acrescentar, igual o senhor acabou de falar aqui agora, que poderia ter priorizado aí o ganha-pão, né, o pôr comida na mão, colocar comida na mesa, como a gente se fala, de quem trabalha e tem seu salário digno, né, e acabou deixando todas essas pessoas desamparadas aí no mês de dezembro. Então, eu quero só deixar registrado, né, e deixar bem claro, secretário, que aqui nós não temos nenhum tipo, essa CPI, falei para a vereadora Michele lá atrás, de perseguição, nada contra pessoas, nada contra a CPF, né? Inclusive, sugeri aqui que a gente traga o Beto aqui também, nas próximas oitivas, seja lá quem for, se não vir, a gente vai com escolta policial, mandar vir, tem que vir aqui, tem que responder tudo isso aí. E nós temos que saber também, secretário, quem que foi o servidor da Secretaria de Saúde que ordenou esses pagamentos. Porque teve pessoas que saiu para ser candidato, aí voltou para o cargo de novo, né? Não só aconteceu na saúde, quando aconteceu na educação também. Então, eu acredito que no final dessa fiscalização, dessa CPI aqui, bem proposta para a vereadora Michele Alencar, né? E não tenho dúvida, como falei, que Michele está conduzindo muito bem, né? Lutou para abrir essa CPI, foi aprovado por essa casa, persistiu, né? Porque ela tem uma convicção que vai ter um fim, né, de resposta para a sociedade cuiabana. Então, nós estamos tirando essas dúvidas, bem claro que não temos nada contra ninguém. O propósito nosso é dar resposta ao trabalho, nós somos pagos, controlador, para fazer esse trabalho e nós vamos fazer ele bem feito para dar resposta para a sociedade. Então, eu estou deixando aqui registrado, porque aqui tudo fica registrado, né? Eu participei de 3 CPIs, CPIs aqui dentro, fui relator de 3 CPI, né? E às vezes alguma coisa que você fala aqui, você se expressa, ela fica registrada aí, ela pode gerar ao contrário e pode gerar a favor a você. Então, só para deixar bem claro, eu sei da maturidade e da experiência que Vossa Excelência tem como vereador, também o cargo que Vossa Excelência está exercendo é um cargo de perfil técnico, o senhor tem essa habilidade, é técnico, não tenho dúvida que vai contribuir muito com essa CPI aqui, né? Então, só quero deixar registrado nos anais, secretário, para ficar bem claro. Controlador, ou o senhor quer falar alguma coisa? Me permita só complementar a questão das análises, né? Assim que nós fomos provocados pela Secretaria de Economia, nós interpretamos, né, o que houve em relativo às operações bancárias, né? E constatamos, observando os extratos fornecidos pela Secretaria de Economia, que houve um aporte financeiro na conta única do município, né, que é a conta geral do município, através de uma conta do Fundo Municipal de Saúde. Então,
o fundo encaminhou um valor à conta do município, né? O valor foi na ordem de 12 milhões, né? E aí, quando entrou na conta do município, né, já era o encerramento do ano, né? Acerca dessa movimentação bancária, não sei, só os gestores da época que podem dizer se era natural esse aporte financeiro. De todo modo, houve esse agendamento de despesas na conta única do município, né? Então, são contas de gestão de despesas diferentes, né? Uma coisa é a conta geral do município, paga folha, né? Paga obrigações de todas as ordens, né? Advindas das secretarias, né? De toda a natureza. E da saúde é específico da saúde, né? Então, quando entrou na conta única, nós observamos o agendamento de várias despesas, né? A controladoria identificou que houve agendamento de várias despesas no dia 30 e 31, que acabaram sendo lançadas no próximo dia útil de expediente bancário, que é no dia 2. E a gestão atual sequer tinha acesso a essas contas ainda, então são despesas que era da gestão anterior que acabou sendo executadas, né? Invadiu um novo exercício orçamentário, né, financeiro, e foram debitadas no dia 2. Então, despesas que a gente identificou, é um volume muito grande mesmo, de várias naturezas, né, e que foram consumindo aquele saldo que entrou, aquele aporte financeiro, né. E a controladoria identificou que o total de despesas pagas via agendamento deu em torno de a importância de 11 milhões. 11 milhões em despesas pagas que ocorreu o lançamento no dia 2 de janeiro. Bom, nós já tivemos bastante informação aqui que deixa bem claro, né, a infração do antigo gestor com relação à parte fiscal do nosso município. O vereador Cássio citou aqui a questão dos fornecedores. E esses pagamentos, assim, o senhor percebeu que eles priorizavam fornecedores, mesmo havendo dívidas da Previdência, consignações de servidores. E quem determinou essa prioridade? Porque a gente percebeu que algumas empresas vinham recebendo. Dá para perceber que essas empresas elas tiveram essa prioridade e quem determinou que elas eram a prioridade desse pagamento? Tem como a gente dizer isso? A controladoria ela não consegue adentrar na decisão discricionária, né, que nós falamos que é aquilo que é conveniente, né, ao gestor naquele momento. Quando nós falamos de execução financeira, é importante dizer que isso depende muito da decisão discricionária. O próprio ordenador, ele estabelece uma programação financeira. A Lei de Responsabilidade Fiscal orienta que essa ordem financeira de execução esteja vinculada a um comportamento orçamentário. Então, eu só devo pagar aquilo que já está, primeiro, empenhado de forma prévia e seguindo uma ordem cronológica de pagamento. É muito importante dizer isso. Então, existe uma obrigação legal, que é manter a cronologia dos pagamentos. Eu pago aqueles que vencem primeiro, dos mais antigos, para as despesas mais novas, né? Então, a legislação ela dá um roteiro para que a despesa seja paga. E, de fato, pagar ou não uma despesa, né, ou preterir uma despesa, o vereador comentou acerca das despesas obrigatórias, né, de despesa com pessoal e encargos trabalhistas e sociais, né, a legislação ela diz que são despesas obrigatórias em que o gestor deve priorizá-las, né, pela importância que tem. Então, a legislação ela estabelece um roteiro. A controladoria não adentrou no aspecto de discricionariedade, porque a escolha foi feita pelos gestores da época, né? Nós apenas sabemos pelo extrato bancário que foram pagos despesas de fornecedores, né? Despesas diversas, engenharia, consultoria, né? Algumas despesas que eram ordinárias do normal. Mas, assim, só para deixar aqui, o senhor acabou de falar, por exemplo, foi paga a empresa de consultoria. A gente deixou de pagar o salário do servidor, a gente deixou de pagar 13º, a gente deixou de pagar assim, dívidas importantíssimas, previdenciárias, para pagar uma empresa de consultoria. Então, assim, eu sei que o senhor não quer se comprometer,
mas o que a gente percebe é que eles priorizaram alguns fornecedores ao invés de priorizar dívidas que seriam, digamos, essenciais e naturalmente que seriam prioridades. Dá para dizer isso? Eu posso dizer do que está lançado no extrato. E, de fato, quando eu observo o extrato bancário desses lançamentos debitados no dia 2, eu não observei aqui quitações de obrigações trabalhistas nem de folha. Eu observei pagamento normal de fornecedores diversos, né? Ok. Houve tentativa de responsabilizar os gestores que realizaram esses agendamentos bancários nos últimos dias de 2024, dentro da organização, né, da secretaria, da auditoria, com esse relatório. Vocês já começaram essa tentativa de responsabilização, acionaram órgãos competentes, esse relatório já está em outras instâncias, porque aqui a gente está fazendo dentro do Poder Legislativo, mas vocês já identificaram infrações e já tem um relatório. Esse relatório, ele já foi encaminhado para responsabilização? Sim. A Controladoria ela tem uma atuação administrativa, né? É um órgão que tem uma limitação de atribuições e competências, né? E a lei orgânica do tribunal, assim como o seu regimento, estabelece que o controlador geral, quando identificar situações de irregularidades, né, ele deve comunicar ao gestor, né? E também, havendo necessidade, com a anuência do gestor, representar os órgãos de controle. E foi o que nós fizemos. Nós representamos os órgãos de controle, né? Preparamos esse material, então já está com o Tribunal de Contas, né? Nós encaminhamos também a Procuradoria, o gabinete da Procuradoria para que representasse junto ao MP, né? Então já está de posse dos órgãos de controle, por ser uma atribuição, uma competência minha enquanto controlador, é de fato comunicar esses fatos aos órgãos de controle. Importante dizer que muitas desses levantamentos feitos pela Controladoria já são informações públicas, né? Quando nós observamos o balanço consolidado, né, que foi publicado em fevereiro, vereadora, nós vemos que muito do passivo que se fala aqui está, inclusive, de forma detalhada no próprio balanço, que é de conhecimento geral, né? O que a Controladoria faz é interpretar essas informações e produzir um relatório que estabelece condutas, ações, né? E vincula esses fatos. Então, sim, respondendo à pergunta, a Controladoria já representou os órgãos de controle acerca dessas informações, né? E aí compete a eles demais análises, né? O tribunal, com certeza, deve fazer uma análise, né? Nós não temos mais informações a partir da representação. Aí é uma situação interna do próprio órgão lá. Ok. É importante porque, por mais que o balanço seja público, é a mesma coisa nossa, que se não tivesse a provocação de uma CPI, não haveria todo esse momento de ouvir documentação, investigação, mesma coisa lá, né? Se não for encaminhado aos entes responsáveis, está público, mas ninguém precisa dessa provocação, então foi feito. Presidente, questão de questionamento, eu não... Lembrando aqui um fato, inclusive Vossa Excelência votou contra do ex-prefeito, né? No fim da legislatura passada. Eu não votei nem em cima, eu não estava no plenário. E a gente vendo aí, né, veio aprovado pelo TCE, né? Essa conta de 2024, ela está lá no TCE também, né? Nós não sabemos como que ela vai vir, né? Mas seria importante, Vossa Excelência, também, se ela não vir dentro do prazo que nós estamos esperando, a senhora encaminhar também, né, Marcelo, o Tribunal de Contas, o resumo do relato, né, da relatoria. Vossa Excelência poderia levar até em mãos para o conselheiro Sérgio Ricardo e entregar, né, queria deixar um adendo para a senhora, juntamente com as informações que a Procuradoria, o nosso controlador, possa estar trazendo, juntamente com o nosso secretário Marcelo Bussic, para ver como que vai vir essas contas de 2024. Eu vou estar muito curioso para saber o que vai dar isso aí. Sim, eu ia até pedir, né? Eu fiz essa pergunta exatamente para que a gente pudesse pedir
esse documento que foi encaminhado ao Tribunal de Contas, se for possível encaminhar para nós em CPI, nós iríamos, né, deixaríamos consignado que nós requeremos durante essa oitiva, e como CPI faríamos essa visita ao presidente do Tribunal de Contas, deixar registrado que nós fomos lá e que também estamos investigando. Por quê? Fortaleceremos um posicionamento do Tribunal de Contas. Já foi feito pela Prefeitura, nós pedimos, estamos entregando e estamos deixando aqui registrado que também estamos investigando, e, ao final desta CPI, também iremos enviar o relatório. E eu me lembro perfeitamente, quando no primeiro momento havia um parecer de reprovação, havia uma instabilidade aqui na casa, vota, vai aprovar, não vai aprovar e tal. E, no segundo momento, quando as contas foram aprovadas, do antigo prefeito Emanuel Pinheiro, houve, então, isso como argumento para que o plenário pudesse seguir esse posicionamento do Tribunal de Contas. Então, se a gente tem um posicionamento do Tribunal de Contas para reprovação, isso é uma provocação ao Legislativo para que também possa seguir esse relatório. Quando há uma aprovação, esse plenário também acaba seguindo. Por mais que nós estejamos num momento diferente politicamente, a base do antigo prefeito já não não tem o mesmo comportamento, boa parte dos vereadores não voltaram, outra parte já tem um comportamento diferente, é importante nós fortalecermos a clareza dos fatos que resultam na reprovação das contas do antigo prefeito. Isso precisa ser cada vez mais fortalecido para que a gente não tenha novamente, na minha opinião, e aí eu não estou falando como comissão, como vereadora que votei contra, né, a aprovação daquelas contas, para que a gente não tenha uma repetição de um fato que, na minha visão, é tão claro e que foi influenciado pelo posicionamento de um outro órgão. Aqui, nós, vereadores, na condição de fiscalizadores, poderíamos ter um comportamento distinto, porque sabíamos como as contas vinham sendo tocadas. Sabíamos que, desde o primeiro ano da gestão do antigo prefeito, quando ele pegou as contas no azul, e aí o prefeito Abílio já fez essa apresentação do panorama de como foi, a cada ano, saímos do azul, pegou no azul, já no primeiro ano foi para o vermelho, e aí foi uma bola de neve que chegou a esse momento que nós estamos relatando aqui, que é um momento de endividamento, atraso salarial, infração da lei de responsabilidade e a competência até de servidores com nomes negativados por conta dos consignados, servidores, certidões federais que não puderam ser tiradas por conta dessa grande dívida com o INSS, enfim, tudo isso que nos dá um panorama muito claro. Essas contas, elas não têm como ser aprovadas. Por quê? Porque houve sérias infrações, né? Então, tudo isso só para contextualizar o que vivemos no passado e que a gente quer evitar viver no futuro, quando as contas vierem para a nossa votação. E aí, assim, eu acredito que a gente já deixou claro aqui, né, vereador Cássio, vereador Daniel Monteiro, fez os questionamentos, nós também, eu acho que o mais importante, a gente já deixou registrado aqui, já temos, nesse primeiro momento, um crime já, uma infração, né, já foi constatado, por parte até das transcrições bancárias, né, os extratos bancários, as movimentações bancárias deixam claro que teve uma infração da lei de responsabilidade fiscal. Nós tivemos aqui um orçamento previsto. Esse orçamento, ele não foi as despesas, elas não tiveram o valor para serem liquidadas no mandato, né, posterior, e ele deveria ter finalizado o seu mandato com as contas, pagando as suas próprias dívidas e não deixando para o ano subsequente. Nós tivemos aí as previsões, a gente teve a infração do artigo 42 do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
E isso, já num primeiro momento, já nos deixa claro, né, as infrações, só que nós estamos falando com auditor, secretário dessa gestão. Vocês identificaram. Então, alguém fez. Né? Então, nesse momento, vereador Cássio, a gente está ouvindo as identificações. Para o próximo momento, a gente vai ter que convocar, então, quem foram os responsáveis por autorizar esses pagamentos de fornecedores, de empresas, em detrimento do pagamento salarial, por exemplo. Quem determinou essa prioridade? Né? Quem escolheu, ao invés de pagar o trabalhador, ao invés de pagar o INSS, que a gente está com uma dívida enorme, ao invés da gente começar a quitar essa dívida enorme dos consignados, a gente vai quitar essa empresa de consultoria, essa empresa aqui de obras, né? Não, presidente, aproveitar o gancho da senhora, igual nós estávamos falando com o secretário Marcelo, né? Ele poderia ter pegado esse recurso e pagar, amenizado a situação do servidor. Sim. Ele não poderia fazer nada. Se ele fizer, o servidor, como ele alegava que seria prioridade na gestão dele, em todo momento, ele era para pegar e reportar esse recurso na folha, né, para questão de alimentação, questão médica do servidor, né, questão familiar também, questão de pagar o servidor pagava o documento, ia diminuir o impacto, né? Já Sim. facilitava para a gestão, né? Então, sim. foi bem pontuado aqui pelo nosso secretário Marcelo. Eu só queria deixar para a senhora que, como ele sempre alegou que a prioridade era o servidor na gestão dele, né? Então, no último final da apagada da luz, ele não ponderou a fala dele na questão do servidor público. Há registro de 369 milhões em obrigações sem autorização orçamentária. Quais os mecanismos de controle falharam para que essas despesas fossem executadas sem respaldo legal? É a última pergunta, para a gente entender onde falhou, para que a gente, inclusive, possa requerer quem serão os nossos próximos convocados, por além, óbvio, de quem autorizava os pagamentos, quem estava na posição que hoje é ocupada pelo próprio secretário Marcelo Bussic. A informação das obrigações sem autorização, né, conforme a nota técnica do próprio balanço, são despesas que foram contraídas sem emissão de empenho, né? Então, isso ocorre quando há uma necessidade de realização de um serviço, prestação de serviço ou entrega do material, mas que naquele momento não há uma cobertura contratual, não há um planejamento prévio. Por óbvio, né? Porque se tivesse um planejamento, iria se realizar a licitação, que é a forma ordinária de uma contratação pública. Você primeiro faz um planejamento, né? Você estabelece as prioridades, realiza a licitação, formaliza o contrato, e aí que se dá a execução contratual. Essa é a ordem natural das contratações públicas, né? Então, o que se observa não ocorreu esse planejamento e não ocorreu as licitações, né? Então, são situações que fugiram de um planejamento natural do órgão, né? Isso eu posso confirmar, porque se houvesse um planejamento das aquisições, nós teríamos, então, uma licitação com escolha do melhor preço, né? De forma democrática, participação de concorrentes, por exemplo. Nós teríamos um contrato administrativo, e quando nós falamos em contrato administrativo, ele sempre está carreado, ele sempre acompanha uma execução orçamentária. Então, não há contrato administrativo sem que haja um empenho emitido, né? Então, toda despesa resultante de execução contratual, ela inicialmente, vereadora, precisa ser emitido um empenho prévio, né? Então, eu faço o contrato, eu emito um empenho prévio, como a Lei 4.320 estabelece, e, a partir daí, nós vamos executando esse objeto. De que maneira? Expedindo ordens de fornecimento, expedindo ordens de serviço, né? Em que tudo isso é controlado pela administração. E aí, a partir daí, o fiscal de contrato acompanha essa execução. Então, há uma forma de instrução legítima, né? Ordeira. Assim, né? A minha pergunta a gente sabe que teve uma falha.
Existiam formas de alguém acompanhar isso para que isso não acontecesse, ou era de exclusiva decisão de um secretário ou do prefeito? De quem que seria essa responsabilização? Se um falhasse, existia a possibilidade de um outro, por exemplo, um secretário determinou. Tem alguma outra possibilidade de acompanhamento dentro da própria gestão para que isso não acontecesse? Tem um órgão que pudesse se responsabilizar? Uma forma assim, só para a gente entender, foi exclusivamente responsabilidade do secretário, foi exclusivamente responsabilidade do prefeito, ou o prefeito decidiu, existe um mecanismo de controle e essas pessoas também estavam, né, ok durante essa transição? Como técnico, é muito difícil responder uma pergunta como essa, porque eu observo cenários, né? Então, por exemplo, o próprio ordenador do órgão, diante de uma situação em que ele precisa realizar um serviço, às vezes ele não tem tempo hábil para realizar uma licitação. Então, o que ocorre? Eu posso dizer isso porque eu participei... Todo pagamento é feito pelo ordenador da pasta, né? Cada unidade gestora... então, cada unidade gestora, que são as secretarias, né, tem um secretário e, de forma coincidente, ele é o ordenador de despesa. Então, é ele que assina o empenho nas fases de despesa. Empenho, ele emite a nota de liquidação e também a ordem bancária, que é o pagamento. Então, esses documentos são emitidos pelo ordenador. Então, de forma geral, assim, quem paga, né, autoriza o pagamento é o ordenador. Agora, eu não posso dizer que ele que contraiu a despesa, porque essa despesa pode ter sido contraída numa outra área da secretaria, né? Ele só chegou na parte... É só questão de pagamento mesmo. Exatamente. Queria saber só a questão do pagamento. E aí, essa natureza desse pagamento, nesse caso dessas obrigações que foram registradas no balanço, não tiveram empenho prévio. Ela não quer dizer que ela é ilegítima, nem nada disso, porque precisava fazer uma auditoria em cada processo. Né? Mas uma coisa é claro aqui, ela não houve uma ordem natural de execução da despesa, qual seja, empenhar. Depois você junta documentos probatórios, emite a liquidação da despesa e depois faz o pagamento. Então, aqui são obrigações que não passou no rito natural de uma despesa pública, né? Isso dá para constatar. No relatório de vocês deixaram registrado quem seria o responsável oficial? Seria o antigo prefeito Emanuel Pinheiro ou o antigo secretário de Economia? Quem seria o responsável por ter deixado contas para a próxima gestão, empenho, sem o valor necessário? Quem seria esse responsável pelas infrações de lei de responsabilidade? A controladoria, como ela fez um trabalho amplo, né? Nós, quando fazemos um trabalho geral, que alcança todos os órgãos como esse, nós não realizamos, deixamos consignado responsabilidades, porque são obrigações que alcançaram todas as unidades gestoras, né? Todas as secretarias, de uma maneira geral, de um valor menor ou maior, por exemplo, tiveram despesas contraídas nos 2 últimos quadrimestres. A questão previdenciária alcançou todas as secretarias porque é um recolhimento geral. Então, a Controladoria não sinalizou responsabilidade, nós fizemos apenas o levantamento dos dados e, normalmente, quem já sinaliza uma conduta do agente são os órgãos de controle, né? Tribunal, Ministério Público, e esses vão evidenciar, de fato, quem eram os gestores da época e vão sinalizar, se for o caso, né, responsabilidades. Então, a Controladoria ela fez um levantamento dos dados, apurou os valores e sempre nós tratamos no relatório as situações referentes à gestão municipal. Nós não adentramos especificamente sobre agentes públicos à época. Talvez, eu acho que o secretário Marcelo Bussic possa responder essa. O documento mostra que a gestão anterior agendou pagamentos de 11,1 milhões para o dia 2. Esse agendamento não poderia ter sido feito para o dia 2 de janeiro. Nesse caso, a responsabilidade seria do secretário de Finanças?
Até para complementar os agendamentos, como que funcionam os pagamentos da prefeitura, vereadora. A parte de ordenação de despesa, como disse o controlador, ocorre o empenho, liquidação e a parte de pagamento no âmbito de cada secretaria. O que esse é onde gera a NOB, que é a nota de ordem bancária. A Secretaria de Economia, até então a Secretaria de Fazenda, ela encaminha, ela realiza a remessa bancária. Por ser detentora das contas da prefeitura, tem acesso às contas da prefeitura, e ela transmite esse arquivo para o banco, para o Banco do Brasil, para que ocorra o débito na conta da prefeitura e o crédito na conta da empresa credora. Aí seria necessário... essa parte de NOB ocorre no âmbito de cada secretaria. Possivelmente ocorreu em cada secretaria e a Secretaria de Fazenda encaminhou a remessa para o banco, onde debita a conta da prefeitura e credita da empresa. Possivelmente ocorreu isso, ocorre no âmbito de cada secretaria, assim como o balanço, quando o balanço da prefeitura, em relação à Prefeitura de Cuiabá, cada secretário ordena a despesa, mas quem assina o balanço é o prefeito. O prefeito, o contador geral do município, que no caso é o mesmo, o senhor Éder Galiciani, e essas despesas sem empenho, como foi dito pelo controlador geral do município, o prefeito tinha conhecimento ao assinar o balanço, ali que ocorreu tanto em 2022, 2023 e ocorreu em 2024. Apesar de não ser o ordenador de despesa, ele acabou tendo conhecimento ao assinar o balanço da prefeitura. Era isso que eu queria saber, porque assim, todos já sabem, né, os secretários sabem que isso é uma prática que não deve ser feita, uma prática ilegal. Então, os secretários das devidas pastas sabem. Alguém se responsabilizou para dizer assim, não, vamos fazer. Essa pessoa que autorizou, vamos fazer, mesmo sabendo que estava errado, por exemplo, se um secretário fez isso, estava errado, né? E alguém foi lá e falou, vamos fazer, essa pessoa seria, então, o prefeito Emanuel Pinheiro? O prefeito, ao assinar o balanço e como a Contadoria Geral do município registrou esses atos, esses registros de despesas sem empenho, foi feito pela Contadoria Geral do município, o prefeito Emanuel Pinheiro, à época, ao assinar o balanço, ele tinha conhecimento que existia despesa sem empenho, que não ocorreu só no ano, só em 2022. Ocorreu em 2023 também e acabou ocorrendo em 2024 também. Então, ele acabou tendo conhecimento de todo, que os secretários, né, que a ordenação de despesas em cada secretaria, desobedeceram a lei orçamentária anual aprovada pela Câmara Municipal. Ele acabou tendo conhecimento, tanto que ele assina os balanços. Então, para finalizar, eu quero só deixar claro, eu não tenho mais perguntas, ficou claro aqui que, né, é uma prática que vinha sendo recorrente, né, já tinha acontecido em anos anteriores, e o prefeito Emanuel Pinheiro, mesmo sabendo dessa infração, assinou esse balanço, permitiu que isso continuasse acontecendo, mesmo que no final de sua gestão, para uma próxima gestão. Então, se nesse caso foi feito, nós temos aqui a resposta de que houve uma autorização do gestor. O vereador Cássio Coelho, mais alguma pergunta? Só para deixar, então, né, já claro, a importância que, em determinado momento, a gente tenha que ouvir o ex-prefeito Emanuel Pinheiro, porque se ele é quem autorizou, assinou esse balanço, quem assinou esse balanço, provavelmente ele vai ter que responder com relação a isso. Não, presidente, eu quero aqui agradecer o esclarecimento, né? Bem tranquilo, bem expressado aqui pelo nosso secretário, pelo nosso procurador também. Eu gostaria de deixar aqui para a senhora um adendo também sobre a questão dos valores que foi repassado para a Secretaria de Saúde, quem que foi o responsável, né?
para fazer esse pagamento lá também. Gostaria de deixar isso para a senhora, até porque eu estou com curiosidade, eu gostaria de saber quem que é. Né, se a gente conseguir obter alguns documentos aí, eu acredito que o nosso secretário vai contribuir muito aqui com a CPI, a questão de documentação, nosso procurador também puder nos fornecer aqui os dados, né? Para a gente finalizar, nós temos um prazo aqui dentro, né? Devido a algum afastamento de um colega aí que estava na CPI, acabou aí atrasando o trabalho também aí da nossa presidente, que está na frente dessa CPI. Nós esperamos aí agilizar aí, já reunir semana que vem de novo. Acho que tem que dar uma acelerada, Michele, é muitas informações, é muita gente para ser convidado. E algumas pessoas que a gente convocar não pode vir nessa data, vai ter que se ajeitar para encaixar outra data. Então, eu gostaria de deixar esse adendo para a senhora aí. Muito obrigado, estou satisfeito. Quero agradecer aqui a presença do Controlador-Geral do município de Cuiabá, Wesley Buco, e também, em especial, agradecer a presença do secretário municipal de Economia de Cuiabá, Marcelo Bussic. Penso que a gente já tem informação suficiente para já começar a organizar, né, tudo isso para chamar os próximos convocados. Imagino que a gente tenha que convocar, né, o secretário de Fazenda na gestão anterior, e também prefeito Emanuel Pinheiro, né? Mas para a nossa oitiva de hoje também me dou por satisfeita, agradeço mais uma vez a todos, quero agradecer a todos os servidores da Câmara, agradecer as assessorias presentes, a secretária, a alguns servidores também da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, agradecer, né, o nosso querido Milhomem pela transmissão e anunciamos, né, a próxima reunião, inicialmente uma por semana, e faremos aí de forma antecipada o agendamento do horário. Por hoje é só, dou por encerrada esta CPI, essa reunião ordinária da CPI das fraudes fiscais. Obrigada. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.